Na teoria dos números, você tem uma relação de equivalência bastante importante. Eu considero ela a mais importante da teoria dos números. Ela é devida a Gauss e ela diz o seguinte: fixe um número inteiro, n. Eu adotei o n maior do que zero, mas ele não precisa ser maior que zero, ele só precisa ser diferente de zero. Mas eu sempre adoto ele maior do que zero. Se ele for negativo, se o n for negativo, o simétrico dele vai ser positivo e aí fica tudo certo. Tá? E aí a relação é a seguinte: dois elementos A e B estão relacionados, então A está relacionado com B, e aí você escreve assim, dessa forma: A está relacionado com B, se o n ele divide A menos B, tá certo? Então, a leitura disso, só lembrando, né, é A congruente a B módulo n, sem somente C, o n divide o A menos B. Tá? Então, a definição fala isso. Observe que a definição de congruente A ser congruente a B módulo n significa, por definição, que o n divide A menos B. Dizer que o n divide A menos B é a mesma coisa que dizer que o A menos B é um múltiplo de n. Tá? É isso que está escrito aqui. É a mesma coisa. Dizer isso é exatamente a mesma coisa. São coisas equivalentes. E dizer que o A menos B é um múltiplo de n significa dizer que o A menos B pertence ao conjunto dos múltiplos de n. Certo? E o conjunto dos múltiplos de n, nós já vimos, ele é um subgrupo dos inteiros gerado pelo n. Sempre pegando os inteiros com o grupo com a adição. Nunca os inteiros com a multiplicação. Então, essa relação aqui, você pode escrever ela assim, ó. A é congruente a B módulo n, se e somente se A menos B pertence ao conjunto formado pelos múltiplos de n, ou pertence ao subgrupo gerado por n. Tá? Se você quiser, você pode fazer essa leitura. Como nós já sabemos, essa é uma relação de equivalência, né, lá da teoria dos números, e essa é chamada de relação de congruência módulo n nos inteiros. Você tem, então, as classes de equivalência dessa relação. Essa relação ela tem n classes diferentes, a classe do 0, a classe do 1 e até a classe do n menos 1. Elas estão descritas aqui. A classe do 0, por exemplo, são os múltiplos de n. A classe do 1 são os múltiplos de n mais 1. E a classe do n menos 1 são os múltiplos de n mais o n menos 1. Tá? Essas são as classes distintas. Fora essas classes, elas começam a se repetir. Então, por exemplo, a classe do n é igual à classe do 0. A classe do n mais 1 é igual à classe do 1. A classe do menos 1 é exatamente igual à classe do n menos 1. E assim por diante. Essas classes elas começam a se repetir. Você já deve ter visto isso lá em teoria dos números. Muito provavelmente você viu lá. E aí você tem o conjunto das classes de equivalência. O conjunto das classes de equivalência, então, a gente denota assim, né? Conjunto onde está definida a relação, quocientado pela relação. Isso aqui não tem nada a ver com divisão, isso aqui é só uma notação. E esse conjunto das classes, então, é formado pela classe do 0, classe do 1, até a classe do n menos 1. E como são n classes, a gente denota isso por Zn. Então, para cada n, você tem um conjunto quociente formado por n classes, e por isso, então, você denota por Zn.